Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Mais ou menos? Vamos acertar aqui. Agora, tudo bem? Não? Agora? Mais ou menos? Melhorou? Me habituando ainda a essa tecnologia. Bem, boa tarde. Então, antes da gente começar a fala, eu queria propor a vocês a gente fazer alguns minutinhos do Zazen, né? Que é isso que a gente faz. O que é Zazen, né? Que coisa é essa, né? É bem simples, né? Eu sou de uma tradição japonesa, né? O Zen budismo japonês, monge, discípulo da monja Koen, como ela bem disse. E o que a gente faz principalmente nessa tradição é Zazen, que é uma meditação sentada, né? Za significa sentar e Zen é meditação. Então é meditação sentada, basicamente. Então eu queria propor a vocês que a gente fizesse uns minutinhos desse Zazen. Eu vou explicar. Tenho aqui a minha participante, praticante Eiko-san, que vai dar uma orientação também para vocês. Então, na sequência a gente fala um pouquinho, conversa um pouquinho, né? Então, antes de tudo, eu queria pedir que vocês, mesmo sentados e sentadas, chegassem um pouquinho para frente, né, da cadeira. Então, senta da metade para frente da cadeira. Isso. Muito bem. Isso. E aí nós vamos colocar as mãos sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima. Palmas voltadas para cima. Isso. Então, nós vamos buscar o ponto de equilíbrio do corpo, fazendo um balancinho da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Nós estamos buscando um ponto de equilíbrio que não é o equilíbrio fixo, né? É um equilíbrio dinâmico. O próprio corpo, hoje, neste lugar, com tudo que já foi vivido hoje, com tudo que vocês carregam da história de vocês, nesse exato momento, esse corpo vai aos poucos encontrando o seu ponto de equilíbrio. E ele vai parando naturalmente. Então, tendo o corpo parado, nós vamos fazer 3 respirações conduzidas da seguinte forma. Nós vamos inspirar pelas narinas, soltar todo o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelas narinas, solta todo o ar. Última vez, inspira pelas narinas, solta todo o ar. A partir de agora, nós respiramos normalmente pelas narinas, não é preciso mais conduzir a respiração, e nós vamos colocar as mãos, quem quiser, no que nós chamamos de mudra cósmico. É o seguinte, a mão direita fica por baixo, a mão esquerda fica por cima e os polegares se tocam levemente. Isto. Esse mudra significa, entre outras coisas, né, de que nós somos o universo, nós estamos no universo, nós somos esse universo e ele cabe nas nossas mãos. Né? Então vocês podem repousar esse mudra no colo, cuidando com muito carinho e atenção desse universo que é você. E perceba que os polegares se tocam levemente. É como se houvesse uma folha de seda entre os dedos. E essa folha não pode nem amassar e nem cair. Então buscamos um equilíbrio observando esse mudra. E nós mantemos os olhos entreabertos. No Zazen, nós mantemos os olhos entreabertos no sentido de que não fechamos nenhum dos nossos sentidos, não fixamos em nada, mas apenas repousamos o olhar à nossa frente e começamos a observar o que nos chega. O som do ar-condicionado, o som do clique
da máquina fotográfica, sons próximos, distantes. Observe a temperatura da sala. Observamos o nosso corpo. Os batimentos cardíacos. Que maravilha, nós temos um coração que pulsa independentemente da nossa vontade. Observe isso, a vida pulsando em você. Observamos a nossa respiração. O ar que entra pelas narinas tem uma temperatura diferente do ar que sai na expiração. Observe isso. E observamos a nossa mente, os pensamentos que chegam. São palavras, são imagens, são sons. Tantos pensamentos mesclados, expectativas, gostos, sentimentos. Tudo faz parte. Tudo é a vida. Vamos observar um pouco a nossa mente enquanto praticamos o Zazen. Presente em cada inspiração e em cada expiração. Nada atrapalha, porque tudo é a vida em movimento. Então, podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Bom, muito bem. Esse é um pouquinho do Zazen, a meditação zen budista. Normalmente a gente pratica isso em cadeiras, como é o caso de vocês aqui hoje, né, nessas condições. Mas também temos almofadas ou então um banquinho de madeira, né? Então são formas possíveis que a gente, enfim, de acordo com o corpo de cada um, a possibilidade de cada um, né? E nós temos essa oportunidade de praticar o Zazen.
É interessante falar sobre a atenção plena, né, que era a proposta para hoje, e falar no Zen Budismo é uma coisa sempre um pouco paradoxal, né? A gente tem um dito tradicional no Zen que diz o seguinte: qualquer fala, qualquer ensinamento sobre o Zen é como se fosse um dedo apontando para a Lua. Ou seja, qual é o objetivo disso? O objetivo é que você olhe para a Lua, certo? Então o ensinamento é como se fosse esse dedo apontando para a Lua. Você tem que olhar para a Lua. Se a gente fica muito preso à fala e não pratica, em vez de olhar para a Lua, a gente olha para o dedo. Percebe? Mas é importantíssimo ter o dedo apontando para a Lua. Senão você não sabe que tem Lua para olhar. Você não sabe para onde olhar, né? Então, por isso, essa oportunidade maravilhosa, né, que a gente está tendo aqui, esses 2 dias, acredito que vocês estejam aproveitando bastante, né, várias perspectivas, né, vários olhares, né, todos com esse objetivo de como é que nós conseguimos viver uma vida mais saudável, né? E esse saudável é um saudável que não deve e não pode ficar restrito ao nosso corpo individual, à nossa vida individual. No Zen Budismo, a gente trabalha com sabedoria e compaixão. São os 2 pilares do Zen, né? Juntos. Não tem um mais importante do que o outro, os 2 trabalham ao mesmo tempo. É preciso ter sabedoria, no sentido de como que eu vou ter a ação correta quando os problemas, as situações acontecem, né? Às vezes a gente tem boa intenção, né? A gente tem intenção, a gente quer fazer da maneira correta, da maneira adequada, mas às vezes estamos tão perdidos nos nossos pensamentos, com as nossas questões, que a gente é incapaz de ver o que está acontecendo. Todos nós temos isso. Todos nós. Monge, não monge, todo mundo. Praticante, não praticante, né? Então você, de alguma maneira, tem a possibilidade de treinar sabedoria, praticar sabedoria, alguma coisa que a gente consegue praticar. E com isso você é capaz de estar atento, presente no momento quando as coisas acontecerem. Então eu posso agir corretamente, né? Muitas vezes não da maneira como eu quero agir, ou eu penso que deve ser, e como o que é preciso ser feito naquele momento. Todo treinamento Zen gira em torno disso, né? Falando um pouco do que eu vivo, né? Assim, do que me foi passado pelos meus professores, pela minha mestra, né? E a compaixão, ela é contígua, percebem? Ela faz parte desse olhar de sabedoria que a gente desenvolve, né? A compaixão não é o querer ser bonzinho, né? A gente quer ser bonzinho, quer ajudar, e acaba atrapalhando, né? Tudo bem, mas que a gente seja capaz de perceber, né, que sabedoria e compaixão fornecem a ação correta, né? Essa compaixão não é compaixão pelo outro. O que a gente desenvolve nessa usina de produção, de atenção plena e, de mais do que isso, de presença absoluta, que é a prática Zen, uma verdadeira usina, né? Um conjunto de fábricas que produzir atenção plena, é que essa compaixão ela se dá depois naturalmente. Porque eu percebo que eu sou o outro. Não tem eu e o outro, entendem? Não tem sujeito e objeto separados. A gente percebe essa interconexão. Mas essa interconexão, ela não pode ser uma coisa que a gente decora e leu no livro, né? No início pode ser isso mesmo, a gente vai lá ler, né? Mas como é que você começa a perceber isso? E para perceber isso é preciso um treinamento. Que todos, né? Está disponível a todos. Minha tradição, ela é uma tradição japonesa, mas claro, ela remete ao budismo de 2.600 anos atrás, né? Fundado por Shakyamuni Buda, né? O príncipe Siddhartha Gautama, né? Vocês conhecem mais ou menos a história, que abandonou o castelo, todos os luxos e tudo, porque tinham uma questão a ser resolvida, né? O que é vida, o que é morte, né? E é exatamente essa procura, né, que fez com que ele despertasse. Então, o que a gente busca no Zazen é despertar, é acordar. Não é só relaxar. Relaxar é um dos aspectos, né? E normalmente é aquilo que essa vontade de relaxar, né, é aquilo que
que nos leva para o zazen, né? Estou muito ansioso, preciso me acalmar, estou muito nervoso, preciso trabalhar isso. Então todos nós começamos um pouco por aí. E começamos a praticar e começamos a perceber que tem alguma coisa mais do que isso, naturalmente, né? E vamos então nos vinculando a esse algo maior, né? Essa busca maior. E aí percebemos que a saúde, a minha saúde, não está separada da saúde coletiva, da saúde dos outros, da saúde da sociedade, gente. Então é interessante falar sobre atenção, né? Há alguns anos atrás, uma pesquisa feita na Unifesp, junto com o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, fez uma medição, né, de praticantes zen budistas num retiro, coordenado pela Monja Coen, e um retiro de 5 dias, né, e pessoas que praticavam há muito tempo, pessoas que praticavam há menos tempo, fizeram um exame de ressonância magnética. E depois, ao final, viram que as pessoas que se medicavam com o zazen, né, meditavam há muitos anos, elas consumiam menos oxigênio para a realização de tarefas antagônicas, né, de tarefas difíceis naquele momento. Então elas se tensionavam menos para, não é que não se tensionavam, nem nada disso, mas, né, teria uma menor tensão para realizar essas coisas. Esse é um aspecto, né? Muito interessante. Que bom. Mas saúde é mais do que isso, né? Lembro que tinha uma definição de saúde antiga de um médico e pesquisador da saúde, René Leriche, né, que dizia que a saúde é a vida que ocorre no silêncio dos órgãos. Até bem meio poético, né? Então, é uma concepção, digamos, negativa de saúde. Negativo não porque seja ruim, né? No sentido assim, saúde é aquilo que não é doença. Entendem? Então, se o corpo está quietinho, está tudo certo, então você está saudável. Essa era uma concepção antiga. E desde, se não me engano, 1949, a data pode ser que eu tenha meio equivocada, né? A Organização Mundial de Saúde define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, né? Vocês conhecem, né? As pessoas falaram junto comigo até. Por um lado, a gente tem uma questão de uma positivação de saúde, né? Ela passa a ser alguma coisa, não uma ausência de alguma coisa. Ao mesmo tempo, tem uma questão de que ela se torna um ideal, né? O que é esse completo bem-estar físico, mental, social, né? Parece um ideal de alguma maneira inalcançável. Mas vejam, introduz a questão mental e social, né? Ou seja, a gente começa a perceber uma interconexão dos seres para a promoção e produção de saúde. Então, apesar dessa pesquisa muito interessante e importante, né, para percebermos, né, os benefícios para a saúde individual, foi o que foi possível ver nas ressonâncias e tudo, né, tem alguma coisa mais do que isso, né, essa percepção. A gente trabalha técnicas de atenção, né? A usina principal, como eu falei, é o zazen, a meditação sentada. A gente fez aqui 2 minutos, não sei, pouquíssimo, né? Normalmente nos retiros, tem retiros em todos, digamos, os graus de prática, né? Então, para iniciantes, tem retiros de 1 dia, a pessoa vai se habituando àquilo, né? Depois tem retiros mais longos, né? E o máximo da nossa tradição é um retiro de 8 dias, de 1 a 8 de dezembro sempre, em todos os mosteiros ligados à tradição, que se chama Sotoshu, né, no Japão. É um retiro maior, que nós ficamos 8 dias em zazen, 8 dias em meditação. Claro que não é o tempo todo, né, em meditação, mas que a ideia é que tudo que a gente faça seja meditação. A gente não fica sentado o tempo todo, né? Mas nós temos vários períodos, chega de 10 a 12 períodos de meditação por dia, né, intercalados com uma meditação andando, que se chama Kinhin, que é muito preciosa, né? O José fez com a gente um retiro, né, no ano passado, e apreciou, assim, a maravilha que é o Kinhin, que ajuda, enfim, o sangue circular novamente, né? O corpo dá uma acordada, e também você começa a perceber nuances, né, enquanto está em movimento, né? Na meditação sentada, a gente tem um tipo de percepção, na meditação andando, a gente tem outra coisa. Mas nós também temos outras atividades num retiro. Nós temos trabalho comunitário, chama-se SAMU, faxina.
Não é interessante? A gente vai lavar banheiros, a gente vai arrumar a sala de meditação, varrer corredores, limpar os incensários, né, retirar os excessos e o que tiver disponível para fazer, né? No Templo de São Paulo nós temos vários cachorrinhos. A monja Coen adora cachorrinhos. Então, nós temos que cuidar dos cachorrinhos. Isso faz parte da nossa prática, não está separado. Agora, como que eu cuido dos cachorrinhos, por exemplo? Né? Vou levar os cachorrinhos para passear, eu estou percebendo se eu estou machucando o animal, se eu estou puxando muito a coleira, qualquer coisa, a corrente. A minha atenção está atrapalhando que o animal possa, de fato, fazer o que precisa ser feito? Eu estou atento se tem outro cachorro perto. Às vezes tem alguns cachorrinhos lá meio bravos. Então a gente tem que ficar meio de olho, né? Então eu tenho que desenvolver uma atenção, uma percepção que seja mais ampla. Isso é zazen, percebe? Isso é a prática zen. Não está separado. Não é só enquanto a gente está sentado em meditação o que a gente faz aqui. Quando a gente está sentado em meditação, no zazen, que é o portal principal, como diz os mestres, um minutinho, a gente está criando condições específicas, né? Normalmente um lugar de preferência silencioso, né? Estamos sentados, concentrados. Então, criações específicas, né? Para que a gente produza essa atenção que vai ser, na verdade, praticada na vida. Não tem separação no Zen Budismo entre o zazen, a meditação sentada, e a vida cotidiana. Então, a compreensão que se faz é prática. Tudo. O pensamento correto. E o tempo inteiro a gente está treinando isso. A fala correta. Temos cerimônias também, a atenção correta. Nas cerimônias nós lemos ensinamentos de Buda, que são o meio de vida correto, o esforço correto, a presença, né, dos praticantes nas cerimônias é muito importante. Presença física, mental, corporal, não está separado, né? Então nós não ficamos assistindo a uma cerimônia, né? Tem uma hora que vamos fazer como vocês fizeram aqui, né? Agachou-nos, palma com palma, tem toques de sino, obrigado, né? Que indicam coisas a serem feitas. Então, algumas coisas assim, a gente tem um espacinho de prática nessa produção. Em Ipanema, por enquanto, às quintas-feiras, de 7h30 da noite às 9h, de percepção. Né? A gente tem um Facebook que chama Zazen, o que nos passa enquanto a gente está no Rio. E lá tem as informações. É muito. E nós fazemos também retiros de um dia. Todo tipo de pensamento passa. Mensais, num lugar chamado Instituto do Ator, também, que fica na Lapa, no Rio de Janeiro. Gosto, quero estar aqui. Normalmente é um sábado. É um retiro voltado para iniciantes. Mas claro, pessoas que já praticam também são bem-vindas, porque é difícil a gente ter um dia. E a ideia não é esvaziar a mente, não é jogar isso fora. Então a gente começa às 10 horas da manhã e vai até às 5h30. Hiroshi fala que a gente vai estar... Eu gosto muito dessa frase dela daqui a pouco, então vocês podem parar de pensar, não é meditação, parar de pensar, é morte encefálica. E nós também trouxemos alguns livrinhos da monja Coen Hiroshi. Então essa ideia de que a mente pensa. Com um monge, eu já estou na ordenação monástica ao Leandro Carnal. Mas existe ao professor Leandro Carnal. Que a gente é capaz de perceber. Então temos aqui, se alguém se interessar, e você não a gente é uma forma também da gente divulgar isso e fortalecer a comunidade, né? Esse tipo de prática. Então alguma coisa, vamos ter um retiro em Cabo Frio, também com a monja Coen Hiroshi, com a presença dela, dias 14, 15 e 16 de junho. Percebeu que está com raiva também, se quiserem mais informações, a gente está aí disponível, né? Tá bom? Então, como é que essa raiva opera em livrinho na mão? O inferno são os outros. Está acontecendo. Somos nós. O inferno são os outros é a frase. O batimento cardíaco ficou mais alterado. Tá bom? Percebo. Tem pessoas que tensionam certas partes do corpo e não outras, tá bom? Né? Então, quando eu comecei a meditar, eu percebia que nunca tinha percebido isso. Eu sentava e ficava, quando algum pensamento, alguma coisa me tensionava, eu tensionava a minha coxa direita. Por quê? Eu não sei. Mas sentia aquilo, né, na coxa direita. Depois, com o tempo, isso passou, mas, enfim, a gente tem os nossos gatilhos, as coisas, né, que operam no corpo. Então, tem esse contato direto com essa saúde que é indissociável do autoconhecimento. A prática, ela não dá um roteiro de como você deve pensar, fazer, nada disso. O Zen é rígido em certo sentido, porque tem métodos. Ele é escrito pela monja Coen,
e o Leandro Carnal, Você né? treina, inclusive, essa coisa são de... livros... Veja, não é o que eu quero fazer saído, agora acabou de sair meditar, com o professor Cortella também, né? Eles se reúnem numa tarde, conversam sobre determinados assuntos e depois é feita a transcrição e eles acrescentam coisas a esse texto, então torna-se um livro, né? Então o livro da Monja Komairo Shi, com o Leandro Carnal. já dizia isso, há 2.600 anos, né? Não acreditem nisso que eu estou dizendo. Pratiquem. E se isso for bom para vocês, continuem praticando. Se não for, parem. Agora, esse ponto... Peço desculpas, a gente poderia ter trazido mais, mas assim... Exige uma dedicação, não deu também, tempo, né? Outros livros, não é uma coisa outras assim, coisas, então eu vou, né? faço para 10 divulgar minutinhos essa de nossa zazen, não compromisso, gostei, tchau. né? Tudo bem, pode ser que aconteça. Mas para acessar, de fato, né, mudanças mais profundas, é preciso um tempo de prática, como qualquer coisa que a gente faz. Por isso que a gente fala prática, né? Eu quero aprender um instrumento musical, quero aprender uma língua, né? Não posso, na primeira aula, pronto, não sei a língua. Não é assim, né? Então tem que ter uma insistência. E nesse processo de insistência, na prática, às vezes é muito duro. Isso. Porque a gente não quer entrar em contato com certas coisas, né? Alegria. Aquele pontinho nosso, assim, que incomoda, a gente bota assim para debaixo do tapete. Ele vem... E vem, às vezes, de uma forma simples, como tudo no Zen, né? Tudo muito simples. Que bom, muito obrigado. Às vezes é na maneira como uma pessoa passou para você na mesa de refeição uma salada. Passou de uma maneira estranha, passou de uma maneira carinhosa para o outro. Por quê? Por exemplo. E aí você percebe isso. Mas percebe principalmente que esses pensamentos, essas situações, tudo que nos ocorre, tudo isso é impermanente. É com muita alegria, com muita paixão, que nós chamamos aqui o nosso Fabrício ali. Fixas. Então a atenção plena que a gente trabalha é uma atenção que vai trabalhar no sentido de perceber a impermanência de tudo que existe. Mas não no sentido de criar um pessimismo ou um niilismo em relação a isso, né? Já que tudo é impermanente, então não vou fazer nada, né? Vou deixar para lá. Não. A gente desenvolve, e a própria prática desenvolve isso, uma apreciação da vida e da existência. Então, já que tudo é impermanente, então eu aprecio cada segundo, cada momento, né? Apreciar isso que a gente está vivendo aqui agora, né? Que maravilha, né? Quantas causas e condições diferentes, múltiplas, complexas, foram necessárias para criar esse momento aqui, a gente se reunir para falar sobre essas coisas. Poderíamos estar falando de outras coisas, né? Poderíamos estar fazendo discursos violentos, né? Então todos nós vamos ficar muito violentos, assim. A gente decidiu, optou por fazer outra coisa. Então apreciar isso, né? E perceber essa interconexão. Então, impermanência e a interconexão de tudo que existe, né? Há uma frase que diz, então, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo, né? Então a gente percebe que está ligado uns aos outros, né? E percebe que a minha saúde depende da saúde da minha rua, do meu bairro, do meu local de trabalho, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do planeta. Então faz diferença eu procurar um lugar para reciclagem de lixo, daquele lixo que eu, com pressa, de plástico, que eu joguei no lixo normal, eu poderia ter, talvez, levado para reciclagem. É o que você faz, o que é possível fazer para mexer. Tudo que a gente faz mexe na teia da existência, né? Tudo. A gente tem uma pequena consciência, né, disso. Tudo que a gente faz mexe em tudo, né? Então, como é que a gente tem práticas de saúde para a nossa sociedade também, né? A gente pensar no Rio de Janeiro, né? Estado, Niterói, e na cidade do Rio de Janeiro, que recentemente, né, tantas coisas têm acontecido, né? A gente pensar aqueles meninos que atiraram naquele carro. Que sociedade violenta é essa que produz pessoas que
dão 80 tiros no carro de uma família, né? Que sociedade violenta é essa que produz isso? Isso não está separado da gente. O mestre Dogen Zenji Sama, que é o fundador da nossa ordem no Japão, século XIII, né? Então, o budismo nasce na Índia, então o Zen ele vai para China, certo? Século VI, e depois no Japão tem, enfim, já existia Zen budismo no Japão antes do Dogen Sama, mas na nossa escola Sotoshu, do Zen budismo, a partir do século XIII, né? Ele dizia: se o seu zazen, se a sua meditação sentada for autocentrada, ou seja, só estou pensando das minhas questões, dos meus problemas, da minha vida, você pode morrer no zafu, alguma coisa nesse sentido, você pode arrebentar o seu corpo de tanto sentar e não desperta. A frase de iluminação de Shakyamuni Buda, o Buda histórico há 2.600 anos, é: que maravilha, eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Não é uma coisa, eu me iluminei, tchau. Agora vocês aí, não iluminados, fiquem aí de qualquer maneira, né? É juntos, a gente percebe junto isso, né? Então não tem separação. O voto que a gente faz, tanto o voto monástico como o voto leigo, é esse despertar nosso seja ao mesmo tempo, seja junto. Quando uma pessoa desperta, o mundo inteiro desperta. Porque você está mexendo na rede de relações, né? Então, como é que a gente consegue ter discursos saudáveis, socialmente produzidos, né? Que não sejam discursos que estimulem a violência, que percebam outra possibilidade de atuação no mundo, né? A falta de atenção e de presença e de percepção do que fazer no momento adequado. Muito provavelmente esses meninos vivem numa situação de, né? Estão assustados, né? E a gente desenvolver a compaixão por todos os seres, por aqueles que são vítimas em vários níveis dessa vitimização, né? As famílias dessas pessoas, desses meninos que atiraram, por exemplo, né? E claro, o choro, vocês viram, né, nos jornais e tudo, né? O choro daquela viúva, né? Aquilo é muito impressionante. E ela teve uma grandeza, né? De dizer, que debocharam dela num primeiro momento, parece, né? Segundo o que ela disse. Então, ela disse, eu não tinha como ter raiva, né? Eu não tinha como ter raiva, porque ela, enfim, diante do que aconteceu, né? Diante do que se deu. Agora, se tivessem presentes, se tivessem desenvolvido essa atenção, todos, será que a gente não pode mudar? A gente não vai mudar tudo, né? Mas será que a gente não consegue mudar um pouco isso? Né? Será que não tem esse poder, essa possibilidade? Eu estava vindo para cá, mexendo no celular, monges têm celular também olha no celular, é terrível, uma prática de atenção, assim, né, para a gente não cair, né, e ficar entrando um monte de coisa. E aí vi uma notícia de um rapaz que sobreviveu, né, ao desabamento que aconteceu, né, no Rio de Janeiro, vocês viram também, né, em a comunidade, desculpe, um Zema, né, e um rapaz sobreviveu e ele falou que, não, eu usei técnicas de yoga, aqui, né, em dois sentidos, no sentido da flexibilidade. Então, os escombros em cima dele, então ele foi capaz de colocar a mão dele e fazer sinal para os bombeiros, né, que estavam falando, tem alguém aí, né, então. E respiração, trabalhando respiração. É para isso que a gente pratica, é para isso que vocês estão aqui também buscando, né, novas práticas, entendendo, aprofundando coisas que vocês já conhecem, conhecendo novas, né. É para agir, é para botar em prática, nesses momentos, nos momentos difíceis. Senão não serve para nada, né? Então, que essa atenção, ela possa ser disseminada, praticada em todos os níveis, né? Tem um amigo nosso, praticante, que faz meditação para policiais militares, que é uma maravilha, né? No Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de, nesse finalzinho, que a gente novamente fizesse um exercício meditativo, mas que nós dirigíssemos um pouco a nossa atenção para todas as pessoas
em todos os mundos e todos os seres, para que a gente possa encontrar juntos e praticar uma vida de atenção plena em benefício de todos e todas. Então, apenas mais um minutinho. Ficamos na postura, chegando um pouquinho para frente da cadeira. Que tenhamos a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a atenção correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto e a meditação correta em benefício de todos os seres. Muito obrigado. Ah, sim. Obrigado por lembrar. Algumas coisas. Assim, a gente tem um espacinho de prática em Ipanema, por enquanto. Às quintas-feiras, de 7h30 da noite às 9h. Né? A gente tem um Facebook que se chama Zazen, Z-A-Z-E-N, no Rio. E lá tem as informações. E nós fazemos também retiros de um dia, mensais, num lugar chamado Instituto do Ator, que fica na Lapa, no Rio de Janeiro. Normalmente é um sábado, é um retiro voltado para iniciantes, mas claro, pessoas que já praticam também são bem-vindas, porque é difícil a gente ter um dia, né, para a gente fazer meditação o dia todo. Então a gente começa às 10 horas da manhã e vai até às 5h30. A gente vai estar disponível aqui daqui a pouco, então vocês podem tirar mais informações comigo, com a Eiko, né, a praticante. E nós também trouxemos alguns livrinhos da monja Koen Roshi, com o monge, eu já estou dando ordenação monástica ao Leandro Carnal, e ao professor Leandro Carnal, né? Então temos aqui, se alguém se interessar, é uma forma também da gente divulgar isso e fortalecer a comunidade, né? Esse tipo de prática. Então, vamos ter um retiro em Cabo Frio, também, com a monja Koen Roshi, com a presença dela, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Então, também, se quiserem mais informações, a gente está aí disponível, tá bom? Ele está ali com o livrinho na mão. O inferno são os outros. Somos nós. O inferno são os outros é a frase do Sartre. Tá bom? Tá bom? Então, é isso. Obrigado.